De soldado para general. Na era de Ancelotti, Tchouaméni era simplesmente um jogador soldado que jogava em todas as posições em que Carlo Ancelotti precisava. Na era de Xabi Alonso, se tornou general no meio campo. Então fica ligado até o final do vídeo. Depois da saída de Casemiro para o Manchester United, o Real Madrid precisava de um jogador físico, um jogador capaz para jogar e aguentar o meio-campo. Assim, depois também de Toni Kroos se aposentar, só restava quem? A compra de um jovem jogador vindo do Mônaco. Sem sombra de dúvida, a expectativa era grande e se esperava com que o Aurélio Tchouaméni fizesse o mesmo que tanto Casemiro quanto Toni Kroos fizessem dentro do meu campo. Com Carlo Ancelotti foi diferente do modo com que o jogador foi jogando, porque jogava em todas as posições. Se esperava muita expectativa do jogador vindo do Mônaco, uma vez que ele já era a estrela do Mônaco, comandava o meio campo do Mônaco e tinha algo parecido com Casemiro, que é a forma de defender, a forma de atacar. A expectativa era grande, sabendo que o Aurélio Tchouaméni era um jovem jogador e ainda assim saiu do Mônaco com grande expectativa. Custando 80 milhões, era esperado que fizesse o mesmo trabalho que tanto o Kroos e Casemiro fizessem depois dos dois jogadores terem saído do Real Madrid. Tchouaméni se tornou um soldado na era de Carlo Ancelotti, jogando em todas as posições. Jogou como central, jogou como meio campo e assim sucessivamente, sem reclamar. Por que eu disse que de soldado a general? Com Carlo Ancelotti, Tchouaméni era um jogador simplesmente que jogava em todas as posições, jogando na defesa, jogando como médio defensivo do Real Madrid, sem nenhuma desculpa. Jogando nessa posição, o Aurélio Tchouaméni não se sentia confortável, não sentia-se muito bem, né? Não tinha brilho para que assim pudesse demonstrar o futebol que Aurélio Tchouaméni demonstrava tanto no Mônaco quanto na sua seleção. Era um jogador físico inteligente, mas não brilhava e não se esperava o que ele jogava. Jogava fraco, ora momento jogava bem, ora momento jogava mal, mas ainda assim jogava e não reclamava. Era importante, mas ainda assim não dominava o jogo como todos esperavam que fosse como Toni Kroos ou Casemiro vindo do Mônaco. É uma pequena história. Quando Carlo Ancelotti chegou, colocou o jogador, então se tornou um soldado. Por isso que eu digo, ou por isso eu estou a dizer que na era de Carlo Ancelotti, Tchouaméni era um soldado. Então chega a nova era de Xabi Alonso, que coloca o jogador no topo. Aí por que eu digo que na era de Xabi Alonso virou general? Sabendo que Xabi Alonso é ex-jogador do Real Madrid, sendo um dos melhores meio-campistas do mundo, jogando tanto no Liverpool, no Real Sociedade e depois também no Real Madrid, quando chegou deu a credibilidade ou mostrou com que o Tchouaméni valeria mais do que jogou na temporada 2024-2025. O que Xabi Alonso fez é diferente. O que Xabi Alonso fez com que Aurélio Tchouaméni fizesse falta, defendesse, atacasse e assim fosse um jogador liberal e comandante do meio campo, fazendo com que o jogador se sentisse um dos melhores jogadores do meio campo do Real Madrid. Sem sombra de dúvida, na minha opinião, tem se visto um Aurélio Tchouaméni mais solto, um Aurélio Tchouaméni que segura a bola, avança e defende muito bem. Se arrisca, diferente na temporada com que jogou com Ancelotti. Não sei qual seria a sua opinião sobre Aurélio Tchouaméni nessa temporada, porque está um faia ver Tchouaméni a jogar. De soldado para general do meio campo do Real Madrid, está a ser um jogador diferente de ver a jogar. Não sei qual seria a sua opinião, então se você acha que Aurélio Tchouaméni está jogando muito bem, então deixa aqui nos comentários. Existe também uma pequena diferença entre Carlo Ancelotti e Xabi Alonso. Eu sei que ambos são treinadores fantásticos que passaram no Real Madrid. Tem jogadores e tem treinadores que passaram no Real Madrid e são, obviamente, fantásticos naquilo que eles fazem, sem sombra de dúvida. Mas, quando eu digo que de soldado a general, vou comparar com os dois treinadores.
Com Carlo Ancelotti, o Tchouaméni fazia de tudo. Jogava como central, meio campo e aquilo tudo que o treinador pedia. Obviamente que Tchouaméni é um jogador que não reclama e jogava em todas as posições. Claramente que ele gostaria de jogar ou gostava de jogar. Apesar de que também na era de Carlo Ancelotti tinha muitas lesões na parte da defesa, razão pela qual Tchouaméni jogava como central. Então, há quem entender que nessa posição o Aurélio Tchouaméni também fazia a posição de central ou era obrigado a fazer essa posição na falta de certos centrais. Falando de Xabi Alonso, é um treinador novo e que quando chegou exigiu centrais, como já vimos Hauser, e outros jogadores que já estavam lá no Real Madrid. Na era de Carlo Ancelotti não tinha muita expectativa ou não tinha tantos jogadores na defesa como centrais, porque o Militão estava lesionado, Asensio era um jogador inexperiente, então era necessário que Tchouaméni fosse jogar central. Na era de Xabi Alonso, o Xabi Alonso encontrou o Militão já pronto, né, já recuperado da lesão, e ainda assim contratou-se outros laterais como Carreira, Alexander-Arnold. Então, são comparações que seriam um pouquinho difíceis, mas ainda assim ganha credibilidade porque Tchouaméni se tornou um general na era de Xabi Alonso porque agora existe mais liberdade. Também há que entender que na era de Carlo Ancelotti, Tchouaméni não era um jogador muito liberal. Já com Xabi Alonso, é um jogador muito confiante de si próprio, um jogador mais confiante, mais dominante e um jogador mais inteligente do que ele já foi. Na minha humilde opinião, está sendo um jogador fantástico na era de Xabi Alonso, a comandar o meio-campo do Real Madrid, sem sombra de dúvida. Então, de soldado a general, é um jogador que se tornou ou está a ser fantástico a ver, a jogar, tanto na França quanto no Real Madrid. Será que ele vai continuar assim? Então a gente vai esperar com que ele continue assim. Pelo menos eu, do Real Madrid, espero que ele continue dessa forma. Na era de Xabi Alonso e na era de Carlo Ancelotti, qual Tchouaméni é melhor? Sendo que com Xabi Alonso, o Tchouaméni se desbloqueou e é um jogador liberal. E com Carlo Ancelotti, foi um jogador mais preso e sem opção para poder assim mostrar o seu futebol. Se gostou do vídeo, fortalece no canal, se inscreve, comente e partilha para mais vídeos como esse. Tamo junto, até o próximo vídeo. Alá!